sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que alegria começarmos esse culto reconhecendo quem é de fato dono dos nossos dias, aquele que nos reunimos para adorar, para engrandecer, para exaltar.
Convido os irmãos a baixarem suas cabeças. Vamos nesse momento orar, nos colocando diante do Senhor, pedindo que nessa noite Ele fale ao nosso coração. Pai de amor, obrigado por, já no começo desse culto, nos lembrarmos de por quem vivemos, para quem vivemos. Que Cristo Jesus, Pai, o nosso Senhor e Salvador, a rocha que nos sustenta, possa cada dia mais nos fortalecer e estar, Pai, de forma latente em nosso coração, nos lembrando que Ele é o nosso Redentor e que vivemos para Ele, por Ele. E nos reunimos nessa noite também para Ele, por Ele. Que o Senhor, com Teu Santo Espírito, nos dirija, tirando qualquer coisa que tire a nossa atenção, Pai, para que estejamos fitados naquilo que importa nesse momento, que é adorá-lo. Que o nosso coração esteja alinhado com a Tua palavra, alinhado com o Teu querer, que é adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Que em cada instante também que a Tua palavra nos constranja, para que reconheçamos aquilo que temos feito diante do Senhor que não o agrada, nos arrependamos, confessemos e busquemos viver ainda mais numa vida de obediência à Tua palavra. Nos exorte, nos santifica, fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração nessa noite, nos lembrando quem é o Rei e governante de todas as coisas e das nossas vidas. É no nome dele, Cristo Jesus, o nosso Redentor, que oramos. Amém, Pai. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 47. Um salmo que nos lembra quem é esse que reina, quem é esse que tem o governo sobre todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Senhor. Salmo de número 47, assim diz a palavra do nosso Deus: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Reconhecendo esse Deus que se exaltou, esse Deus que é soberano e Rei sobre tudo e sobre todos, continuemos, irmãos, adorando, engrandecendo ao nome dEle, que é o nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos essa noite. Amém. Esse Deus que é adorado, esse Deus que é exaltado, que está sobre todas as coisas, é um Deus que gosta que nós estejamos juntos, em comunhão, em adoração. Quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos com o objetivo de adorar, com o objetivo de estarmos juntos com os nossos irmãos. Quanto tempo a gente não abraça o nosso irmão, né? Não aperta a mão do nosso irmão. Então, enquanto nós cantamos esta música, esse cântico, nós temos a oportunidade de abençoar a vida do nosso irmão, porque é gostoso nós estarmos com os irmãos, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável estarmos unidos. Diz que é bom e agradável estar com os irmãos. Quero ver quem cumprimenta pelo menos 5 pessoas. Vamos lá. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa,
teve a oportunidade, hein? Espero que você tenha cumprimentado pelo menos 5. Pelo menos. Fica a dívida. É gostoso estarmos na presença do Senhor. Vamos lá mais uma vez. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. O orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria! Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Mais uma vez, alegria! Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Como é gostoso nós nos reunirmos em nome do Senhor Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que é o Criador da vida, aquele que nos tem sustentado. Aquele que, se você chegou aqui e falou assim, não tem nada para agradecer a Deus, agradeça a Deus por você estar aqui, por você estar na presença do Deus com todas as suas dores. Mas o Senhor te preservou, porque Ele marcou esse encontro com cada um de nós aqui nesta noite. Isso é maravilhoso. É a Ele que nós adoramos nesta noite. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Foi assim com você também.
negar o teu poder, o teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Amém. Nosso Deus poderoso é o nosso Deus que tem convidado cada um de nós a estar na presença dEle. Nós estamos aqui pelo convite do nosso Deus. Ele nos convida a cada dia a estar na presença dEle, não apenas aqui. Nós possamos obedecer este convite, perceber a presença do Senhor constante nas nossas vidas. Convidado à mesa, paguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, só sem congregar de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa,
todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa. Há lugar na casa, há lugar sempre, porque não há outro como o nosso Deus que possa nos receber, que possa receber a adoração do seu povo. E nesse momento de culto, nós queremos convidar você que está preparado, que veio aqui para, no momento de louvor e adoração, possa entregar os seus dízimos e as suas ofertas diante do altar do Senhor, como gratidão por tudo que Ele tem feito. Para você que nos visita, nós não barganhamos com Deus, nós entregamos porque somos gratos por tudo que Ele tem feito. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem tido cuidado especial, apesar da sua grandiosidade. Ele tem olhado com carinho para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias. Isso é maravilhoso, isso é um milagre, isso é o Deus que nós servimos. Não há outro como esse Deus. Ele é fiel, mas Ele não é fiel a nós, porque se fosse fiel a nós, nós estávamos perdidos. Ele é fiel à palavra dele, que nos sustenta. Enquanto nós cantamos, você tem essa oportunidade de entregar também como adoração ao nosso Deus. Adore ao Senhor com essa melodia e declare: Senhor, não há outro como o Senhor. O Senhor reina sobre todos, Senhor. Não há outro como tu. Aleluia, Senhor. Soberano e fiel, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos tem sustentado, o Deus que tem estado conosco, o Deus que tem preservado o lugar para nós na eternidade. Aleluia. Não há outro como
Louvado seja esse que é o Alfa e o Ômega, o início, o princípio e o fim. E nesse reconhecimento, nessa adoração a esse Deus que é soberano, eu te convido a vir à frente, para que juntos possamos orar, nos colocando diante do Senhor, reconhecendo aquilo que carecemos dele, que muitas vezes achamos que somos autossuficientes, mas que na verdade precisamos de fato colocar diante desse que é soberano, que é rei sobre todas as coisas, confiando no agir e na provisão dele. Vamos juntos reconhecer e orar, adorar a esse Deus grandioso. Amém. Pai de amor, mais uma vez, em espírito de oração, nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Reconhecendo que o Senhor é soberano, Rei sobre todas as coisas. E pedimos, Pai, que apesar de nós, apesar da nossa pequenez, o Senhor, que é um Deus que enviou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para que fôssemos feitos filhos do Senhor. Apesar de tudo isso, o Senhor nos ama, a ponto de enviar seu Filho. Nós que éramos antes inimigos do Senhor, somos agora transportados para o reino do Filho do seu amor. E podemos entoar esse cântico e muitos outros cânticos, reconhecendo essa grandeza. E como cantamos também reconhecendo que há lugar à mesa, há lugar na casa, há lugar na tua presença, nos santos dos santos, pelo sangue de Cristo Jesus, Pai. E há lugar para aqueles que são feridos, que estão machucados. Há lugar para todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor. E obrigado porque o Senhor nos aceita, Pai, o Senhor nos recebe dessa forma, mas muito obrigado porque o Senhor não nos deixa dessa forma. O Teu Santo Espírito nos molda, nos transforma, nos santifica, para que cada dia mais estejamos à semelhança de Jesus, Pai. E para isso cabe a nós reconhecer a Tua grandeza, nos submetermos à Tua soberana vontade, quebrar todo orgulho que tenhamos no nosso coração e com um coração humilde nos colocarmos diante do Senhor, Pai. E Pai, são tantas as vezes que achamos que somos suficientes para resolver os nossos problemas, para ajudar com os problemas daqueles que estão ao nosso redor. E nos esquecemos que primeiro vem o Senhor, Pai, que precisamos confiar primeiro no Senhor e colocar diante do Senhor. E nesse momento colocamos, Pai, todas as causas que por aqui são apresentadas. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai, de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor sabe aquilo que tem doído no nosso âmago, Pai. O Senhor sabe aquilo que tem sido difícil de abrir mão. O Senhor sabe aquilo que tem sido difícil de entregar para o Senhor. E Pai, nesse momento, pela ação do Teu Santo Espírito, nos ajude a entregar a Ti, Pai, a confiar no Senhor, Pai, a restaurar relacionamentos, restaurar saúde, restaurar questões financeiras, Pai, restaurar, Pai, tudo aquilo que está quebrado pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, mas com o coração humilde reconhecemos que o Senhor é o Deus que faz tudo novo, Pai. Obrigado porque podemos confiar no Senhor e cremos nisso, pois como foi dito também, o Senhor é fiel à Tua palavra, e o Senhor cumpre aquilo que diz, não por nós mesmos, mas pelo pleno merecimento de Cristo Jesus, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, e foi exaltado sobremaneira, e o nome dele está acima de todo nome, e ele é aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, e ele é nosso Senhor, Pai. Pai, visita aqueles que estão acamados, os ajude, Pai, restaure a sua saúde, mas acima de tudo restaure a sua alma. Aqueles que estão com familiares, com filhos, pais, afastados do Senhor, Pai, que use da vida deles, mas que o Teu Santo Espírito os incomode e os traga para perto, Pai. Os traga de volta para a comunhão, para a sua mesa, para a comunhão contigo. Usa essa igreja, usa, Pai, cada um de nós como servos, como filhos Teus, como proclamadores do Teu Evangelho, para que muitos outros venham a conhecê-lo e venham adorá-lo em espírito e em verdade, Pai.
Oramos pela nossa juventude, Deus, para que esses jovens possam de fato se colocar diante do Senhor em obediência, em amor, em serviço a Ti, Pai, para que essa geração e as próximas gerações aprendam e vejam uma vida de obediência, de santidade, de adoração ao Senhor. Pai, que nós não continuemos como estamos, mas que sejamos cada dia mais transformados pelo quebrar do nosso eu, para que Cristo Jesus brilhe, para que Cristo Jesus seja glorificado por meio das nossas vidas, onde quer que estejamos, Pai. Nos ajude a confiar e nos ajude de fato a nos colocarmos diante do Senhor, em adoração, em obediência, buscando santidade para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, só o Teu santo nome. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti, pedindo tudo isso, e com o coração quebrantado, tudo sobe ao Senhor como aroma suave, agradável ao Senhor, e sabemos que o Senhor responde segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que sigamos, Pai, pelo agir do Teu Santo Espírito, confiados nisso, e certos de que o Senhor agirá para o Teu louvor e a Tua honra. No nome de Jesus que nós oramos e bendizemos, Pai. Amém. Amém. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Queridos, muito obrigado por esse tempo de louvor, a instrumentalidade aqui dos nossos irmãos que nos conduzem sempre com muita alegria, entendimento e prazer a esse tempo de adoração ao nosso Deus por meio dos cânticos espirituais. Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, bem como com vocês que estão conectados online conosco. Mas se algo não estiver, fiquem certos, Deus proverá. Ele é Senhor para equacionar, solver, resolver, para solucionar, para trazer paz, contentamento, até porque disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E é claro que essa vida perpassa todos os vetores da nossa existência, em especial a vida eterna. Então, que nesta noite o Espírito Santo esteja falando profundamente ao seu coração e trazendo contentamento, que vai muito além do que simplesmente ter as coisas terrenas, as coisas da nossa realidade humana resolvidas. Significa ter Jesus no coração, porque Ele é a razão da nossa existência. E é por isso que Ele governa sobre tudo, e é por isso que Ele reina sobre tudo. Conforme diz ali, podemos ler juntos? O governo está sobre os seus ombros, e o seu reinado jamais terá fim. Você crê nisso? Que assim seja, em nome de Jesus. Nós nos alegramos com a presença de cada um de vocês aqui, em especial, se porventura houver alguém que esteja nos visitando pela primeira, segunda vez, faça só um sinal assim para mim. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Mais alguém? Fiquem certos, todos vocês, que nos honram bastante com suas presenças aqui conosco. E que o Senhor esteja continuadamente trazendo paz, alegria ao coração de cada um de vocês.
Também nesta noite, e é com muita alegria que eu peço que se aproxime o reverendo Tiago Tomé, nosso irmão, parceiro. O reverendo Tiago Tomé é pastor titular da Igreja Presbiteriana do Planalto, aqui pertinho, na 708. E ele está acompanhado da sua família, que terá logo a seguir a honra de poder apresentá-la. Mas, pastor Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite, reconhecedores que somos da sua grande demanda como pastor titular da igreja, e também sabemos que as suas responsabilidades cotidianas são muito grandes, mas nós nos alegramos e por isso aqui nós agradecemos por ter podido separar esse tempo para estar aqui com a gente. Então, sem mais demora, nós estamos com muita expectativa para receber do Senhor a palavra que certamente Ele já plantou no seu coração e em sua mente. E é por isso que, por favor, ocupe a tribuna, ocupe o púlpito, e assim, com toda a liberdade, que o irmão possa nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Muito obrigado mais uma vez e estejamos todos atentos para aquilo que Deus falará ao seu e ao meu coração. Obrigado, reverendo Josias. Obrigado pelo convite. 58 anos de igreja e sempre uma alegria. Trago um abraço da igreja do Planalto, logo aqui acima. E para mim realmente é privilégio, honra estar aqui com vocês. Como o reverendo Josias falou, estou ali com a minha esposa, a Cláudia, o Ângelo, meu filho, e a Laura. Também, sempre que podem, me acompanham nessas visitas e, às vezes, andanças por aí. Vamos orar e vamos nos debruçar na palavra. Pai Santo, obrigado por esse tempo e eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao teu povo, que o Senhor nos conduza por um bom e vivo caminho como igreja, que o teu Espírito Santo traga aquilo que precisamos ouvir da tua parte, em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, há pouco tempo atrás, acho que há uns 3, 4 anos atrás, na parede que fica em cima da mesa de jantar lá em casa, nós tínhamos um quadro. Esse quadro, ele era, na verdade, um quebra-cabeça enquadrado. A Laura recebeu esse quebra-cabeça de presente de um casal de amigos, né? Era aquele abraço do Romero Brito, o hug, né? Então era um quadro grande, com uma pessoa de braços abertos, e a gente começou a montar aquele quebra-cabeça justamente para colocar em cima da mesa da refeição, onde as pessoas chegam em casa e param, e estacionam ali. E a gente, quando começou o quebra-cabeça, foi andando tudo bem, tudo certo, montamos as peças, as partes coloridas, que a gente pensou que seriam as mais difíceis, não foram, e a gente chegou na moldura. E quando chegamos na moldura, nós nos enrolamos com uma peça. Tinha uma peça que não se encaixava. Era uma peça legítima, era uma peça branquinha da moldura, como todas as outras. Era uma peça que precisava estar ali, mas ela não se encaixava aparentemente em nenhum lugar. E nós tentamos várias vezes, por várias maneiras, colocar aquela peça no lugar certo. E toda vez que ela se encaixava num devido lugar, as outras não se encaixavam. E nós ficamos ali por alguns dias, e quando eu falo alguns dias, foram alguns dias mesmo. Ele ficou aberto na mesa, então para a gente comer a gente empurrava, voltava, mas ele ficou parado ali por um tempo. Até que numa manhã, saindo para levar ela para a escola, às 6h30 da manhã, eu tirei aquela peça, dei uma mexida nela assim, porque eu não sou um exímio montador de quebra-cabeça, isso é coisa delas, né? Mas por graça divina, naquele dia, eu peguei aquela peça, que a gente já conhecia muito bem, tirei ela e coloquei num outro local. E quando eu coloquei ela naquele local, vocês não vão acreditar, e acredite se quiser também, tá?
uma luz do sol assim raiou entre os prédios de Águas Claras, entrou pela varanda, pela sacada, invadiu a porta e eu ouvi uma voz, né, dizendo: isso aí, meu filho. Tudo se encaixou. A peça fez sentido, a peça se encaixou. Naquela manhã tudo deu certo. Dali nós conseguimos andar e concluir aquele quadro que ficou por muitos anos ali em cima da mesa. Era uma peça legítima, era uma peça como todas as outras que estavam ali, pertencente ao quebra-cabeça, porém, algo não estava legal porque ela não se encaixava. Não era uma questão de aparência, não era uma questão de força, não era uma questão de jeitinho, sabe o que era? Era uma questão de natureza. E quando eu falo natureza, eu estou falando do propósito pelo qual aquela peça foi criada, foi recortada e onde ela deveria se encaixar. Sem ela naquele local, o quebra-cabeça não teria o seu fim. Sem ela naquele local, ela mesmo por si só, não existiria para mais nada. Ela foi criada para estar ali. Então, quando eu falo que era uma questão de natureza, eu estou falando nesse sentido, do propósito pelo qual ela foi criada, ela foi recortada. O sentido daquela peça existir se encontrava no grande mosaico, no quebra-cabeça. Eu acredito que para além das gloriosas realidades de Cristo Jesus, que reina sobre tudo e todos, uma das grandiosas realidades e obras de Cristo por meio do Espírito Santo de Deus em nós, é ajuntar um bando de gente diferente, de idades diferentes, de realidades diferentes, de culturas diferentes, de lugares diferentes, juntar uma miscelânea de pessoas e fazer dessa miscelânea de pessoas um corpo, um quadro em unidade, algo que possa expressar o abraço de Deus, algo que possa ser um convite à mesa da comunhão. Uma das grandes realidades do que Cristo faz em nós como Rei é nos convidar à unidade, essa árdua tarefa de transformar uma miscelânea de pessoas na comunidade do Espírito Santo. Quero convidar você a ler um texto que se encontra em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo escreve essa carta, que é uma carta circular, ela circula pelas igrejas da Ásia, mas ela tem um destino. Ela tem um destino primário, que é a igreja que está em Éfeso. E a igreja que está em Éfeso é uma igreja diferente de algumas outras igrejas menores, porque ela está na capital. Ela está numa das cidades importantes do Império Romano, é uma cidade portuária, é uma cidade de muitos recursos financeiros, é uma cidade onde tem um trânsito enorme de pessoas, de culturas diferentes, de lugares diferentes, de línguas diferentes, de pensamentos e visões da vida diferentes. Éfeso é uma cidade multicultural. E além dessa realidade, que por si só é um desafio, Éfeso sofre uma pressão muito grande do Império Romano.
é uma cidade que tem o templo da deusa Diana, é uma cidade que tem a adoração a César muito forte, ao imperador. Alguns irmãos se sentiam pressionados a adotar marcas que, além disso, os judaizantes vinham imprimindo e tentando forçá-los a ter. Alguns outros se sentiam desanimados nessa luta constante contra o império. Outros se sentiam pressionados por poderes, sim, malignos, demoníacos, e a carta aos Efésios vai falar sobre isso. E tudo isso mexeu com a igreja. Tudo isso mexe com a igreja. As realidades que estão para fora dessas paredes tendem a interferir no nosso dia a dia. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que as realidades externas poderiam, em algum momento, minar, poderiam mexer com as realidades internas da igreja, a unidade da igreja, inflamando corações, pervertendo afetos, secularizando o evangelho puro de Cristo. E Paulo sabia das grandes dificuldades que aquela igreja enfrentava. E Paulo sabia que todas as questões tinham um grande potencial de trazer para a igreja guerras internas. E se a igreja perdesse a luta interna, se a igreja em algum momento se desfizesse internamente, tudo ia por água abaixo. Por isso Paulo escreve essa carta. Paulo escreve essa carta, dentre muitas das suas exortações, encorajando, instruindo a igreja que vive em unidade, no espírito, no vínculo da paz. Que ela olhasse para Cristo e entendesse que Cristo é o mediador das relações e tudo que há dentro dela. Então, depois de falar do propósito de Deus, criando todas as coisas, depois de falar que tudo isso foi consumado em Cristo Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que estávamos numa realidade de vida, agora estamos numa outra realidade de vida, depois de falar da ressurreição, agora Ele vem falando que por meio do Espírito Santo, Deus está criando algo novo. Por meio do Espírito, Deus está criando algo novo, está dando àquela igreja algo de uma nova natureza. E por dar algo de uma nova natureza, eles deveriam viver a partir dessa nova natureza. Há uma nova identidade. Eles deveriam entender isso. E aí Paulo agora passa de uma tensão teológica na carta e começa a transicionar para implicações concretas, práticas da vida cotidiana daquela igreja. E aí, em primeiro lugar, Paulo faz uma santa exortação. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Gente, Paulo é um mestre com as palavras. Paulo é um mestre das palavras. Ele usa a situação em que ele se encontra, ele está preso, uma situação externa, para fazer referência à verdadeira identidade da qual aquela igreja pertencia e que ele mesmo pertencia. Ele se apresenta como um cativo da graça. Ele se apresenta como um cativo de Cristo, um escravo de Cristo. Ele se apresenta como alguém, um prisioneiro do amor divino, da aliança de Deus, um prisioneiro da liberdade. Por que que ele começa assim? Porque se, assim como eu, vocês também são prisioneiros, cativos da liberdade em Cristo, vocês devem ter a mente de Cristo e agir segundo aquele que é Senhor da vida de vocês, assim como eu. E aí Paulo faz esse convite para que eles vivam e andem de modo digno da vocação a que eles foram chamados. Mas que vocação é essa ele está falando, meu irmão? De que vocação é? Do que Paulo está falando? Paulo está falando da realidade, daquilo que Cristo realizou por meio do Espírito Santo. Ou seja, ele os tirou da morte e os trouxe para a vida.
Ele os salvou do pecado e os trouxe para a santidade. Ele tirou eles da condenação e do inferno de viverem sozinhos e agora viverem em unidade, num único corpo. Paulo está falando da realidade do isolamento que o pecado traz e agora são vocacionados a uma vida em unidade, uma vida no corpo. De agora em diante, eles não eram mais estranhos uns para os outros, eram concidadãos dos santos e família de Deus. Paulo está definindo algo que faz parte da identidade do cristão. Ser família, ser povo de Deus, edificados como habitação de Deus. A gente acabou de cantar isso aqui. Juntos existe uma casa. E é casa de Deus, é casa do Pai. Se isso ruir, onde a presença de Deus se manifestará? Não foi o próprio Jesus que disse lá em João 17, 21, que o mundo vai conhecê-lo, se nós formos um, e dessa maneira o mundo vai saber que o Pai me enviou? Unidade como expressão de missão. Unidade como expressão de proclamação, vocação. Já parou para pensar nisso? Para alguns isso é impossível. Para alguns pensar em unidade da igreja se limita a isso daqui. A gente vê e senta, canta, a gente cumprimenta, dá um sorriso, mesmo que não queira, né? Mas Paulo está passando disso daqui, gente. Paulo está lá na frente, Paulo está falando, é possível a gente ser mais do que isso daqui por causa de Cristo e por causa do Espírito. E essa exortação tem uma trilha, ela tem uma natureza própria. Paulo, depois de falar dessa vocação, agora ele convida a prestar atenção nos contornos dessa vocação. Ele faz uma santa vocação em primeiro lugar, depois ele fala dos contornos dessa santa vocação. Éfeso era uma igreja distinta. Por isso, a unidade daqueles irmãos dependia dos carismas, da obediência, do pastoreio do coração, mais do que a imposição de vontades e preferências. Perceba como Paulo descreve a natureza dessa vocação, o que é ser digno da vocação. Paulo fala, andem em humildade, em mansidão, em longanimidade e em amor mútuo. Paulo fala aqui de 4 frutos do Espírito, características do fruto do Espírito. Realidades intrínsecas da presença do Espírito Santo de Deus. Veja bem, meu irmão, Paulo fala da unidade, começa falando da unidade a partir de realidades internas, profundas, de carismas, dons, da ação do Espírito Santo em nós. Talvez, se nós fôssemos falar de igreja, e pensar em começar a falar de unidade da igreja por nós mesmos, nós começaríamos a construção da unidade da igreja pelas nossas similaridades, pela simpatia que temos por um e talvez, mais ou menos pelo outro. Começaríamos talvez, pelas preferências e gostos comuns, mas não. Paulo fala que a unidade da igreja nasce de qualidades morais que são fruto do Espírito. Nasce de um agir, porque não é natural. A igreja não é algo natural. Ela nasce de uma ação do Espírito. Ela fala do meu coração e não do coração do outro. Porque alguns têm a tendência de ler esse texto e falar assim, está vendo? Aquele irmão precisa ser humilde, aquele longânimo, aquele lá precisa ter amor. E o Paulo está falando, não, cara pálido, eu estou falando para você. Você tem que se examinar, pastorear o seu coração e falar assim, será que essas coisas estão aqui dentro? Será que eu sou digno dessa vocação? E será que eu estou deixando o Espírito agir de forma que eu seja quebrantado
para me tornar longânimo, humilde, paciente, servo, caminhando em amor aos outros. E eu não vou passar aqui falando de cada uma dessas características, tá, gente? Mas a minha pergunta é: será que o nosso coração está aberto para que Cristo reine por meio do Espírito Santo, a fim de que eu me torne, na vida comunitária, alguém humilde, manso, longânimo e pronto a amar, e nesse amor suportar? E quando a gente fala de suportar, a ideia aqui é de ser apoio, esteio, amparo, para que o outro se torne o santo que Deus tensionou que ele fosse desde a eternidade. Será que estamos dispostos a isso? Gente, vocês estão ouvindo a minha voz pelas caixas de som. Quando a gente olha para cima aqui, a gente vê as caixas de som, ninguém está vendo o suporte. Mas você só tem clareza daquilo que está sendo comunicado porque tem ali alguns suportes que viabilizam. É disso que ele está falando. De gente na igreja que viabiliza o caminho para que o outro também conheça Cristo e se torne santo, e se torne corpo, que entenda a dimensão da salvação e da unidade da igreja, porque somos família de Deus. Paulo não olha para questões externas, para questões internas. E o milagre acontece ali. E aí, Paulo entra no verso 4 até o verso 6. Ele faz uma santa exortação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele fala dos contornos dessa santa vocação da unidade. Em terceiro, ele fala do poder para essa vocação. Paulo agora fala da trindade envolvida nesse processo. Há somente um corpo e um espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Unidade da igreja nasce por meio daquele que nos recriou em Cristo. Unidade da igreja nasce a partir da natureza daquele que nos recriou. E quando a gente faz uma leitura cuidadosa do texto, a gente vê isso. A trindade está presente, há um só Espírito, verso 4. Há um só Senhor, Cristo, verso 5. Há um só Deus e Pai, verso 6. Por causa deles, existe um corpo, e um só corpo, e um só Espírito, que nos chama a sermos um. Meu irmão, somos parte uns dos outros, queira você ou não. Queira você ou não. Existe uma metáfora para mim que é maravilhosa, que é, quem aqui assistiu a família Addams, lá atrás? Levanta a mão. Já revelou a idade. Família Addams tinha uma figura icônica. Família Addams tinha uma figura que, se você prestar atenção, dá medo, é assustador. Quem é? Mãozinha, lógico. Por quê? Porque pensa bem, mãozinha é um membro amputado, fora do corpo, que anda, age, pensa, às vezes é mais inteligente que os outros, que corre, mas ele está fora do corpo. Se você vê uma mão andando na rua, o que você faz? Se você for muito corajoso, você sai correndo. Se você for um maluco em nome de Jesus, você passa por cima, porque aquilo não pode estar vivo. Tem que acabar de vez. Não existe membro fora do corpo. Porque o Espírito age por meio do corpo e Cristo está juntando não uma miscelânea de pessoas, mas tornando viável e presente nesse mundo, nessa geração, nessa terra,
um povo que é conhecido como corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. A nossa unidade, a nossa coesão é por causa do Espírito Santo, que nos deu vida e nos mantém vivos. Rompimentos, disfunções nas relações, elas acontecem? Lógico que acontecem. São normais? Não deveriam ser. Uma vez um pregador falando sobre a briga de Paulo e Barnabé, e defendeu até, eu falei assim, não, mas quem disse que eles estavam certos? Não é porque está na Bíblia que estava certa a briga deles. Talvez a palavra esteja ali justamente para a gente saber, gente, vai ter confusão, até entre santos. Mas quem disse que é certo? Existe um caminho com humildade, mansidão, longanimidade, com amor, suportando uns aos outros, para que a gente evite essas coisas? Se tem, caminhamos por elas. Há uma esperança pertencente ao nosso chamado cristão, porque há uma fé e um batismo. Todos nós fomos alcançados por Cristo e batizados em Cristo. Fomos mergulhados em Cristo. É como se nós fôssemos agora uma esponja, apertamos a esponja, afundamos dentro da realidade de Cristo e soltamos. Essa é a realidade de todos nós. Todos somos encharcados de Cristo, batizados em Cristo, mergulhados em Cristo. Fomos agora transportados para uma nova realidade. Por causa da Trindade, há uma só família abraçando todos nós. Porque há um Deus e Pai que está acima de tudo, através de todos e em todos. Anos atrás, ouvi um amigo dizendo, o pastor Ziel Machado, ouvi ele dizendo o seguinte: viver com os irmãos no céu, ó que glória! Viver com eles na terra é outra história. Não mistura as coisas, não. Porque viver com o irmão no céu vai ser maravilhoso, mas viver com ele aqui, já aconteceu com você? Chegar em casa e falar, Senhor amado, aquele abençoado, aquela abençoada, é tão valorosa, leva para Junditi. Que goze hoje das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, reservadas para os santos. Oh, Pai, desfruta da presença do santo. Já aconteceu? Já ouvi isso do Ziel, né? Viver com os irmãos no céu, ó que glória. Viver com eles na terra é outra história. Mas nessa mesma pregação, o Ziel soltou uma frase da mãe dele. Quem chama Deus de pai não pode escolher irmão. A gente gosta de escolher irmão. Mas quem chama Deus de pai não pode. A gente vai sentar na mesa com quem talvez a gente não tenha afinidade. E ele vai falar assim, vocês vão aprender a ser família. Vocês vão aprender a caminhar junto. Por quê? Porque no sangue de Cristo somos peças de um grande mosaico, de um quebra-cabeça sendo montado, para que Cristo seja revelado ao mundo. De muitos somos um. Essa é a grande história. Então não tem como fugir, meu irmão. A unidade da igreja é uma das manifestações mais contundentes de que fomos resgatados por Cristo e de que Cristo é nosso Senhor e Rei. Não tem outro caminho. Mas eu omiti um versículo, de todos os que eu li. Omiti o versículo 3. Deixei ele para o final. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo descreve a unidade da igreja como a unidade do Espírito, certo? E depois argumenta que essa unidade é indestrutível, porque ela é do Espírito. E se é do Espírito, por que Paulo está falando para a gente ser diligente para preservar essa unidade? Aí eu concordo com inúmeros comentaristas e autores e teólogos
que Paulo está falando aqui é uma realidade intimamente ligada com a manutenção visível, concreta, real dos relacionamentos, que é o lugar onde demônios, principados e potestades tentam nos minar, atacar a igreja, tentando nos dividir. Para isso exige um pastoreio ativo do coração, da mente, um alimentar da fé. Para isso exige um autoexame a partir das Escrituras. E não é do outro, é um autoexame pessoal. A gente está falando da responsabilidade com o coração, com a alma, diante do nosso Senhor e Rei. E meu irmão, eu não sei vocês, em que cidade vocês vivem. Eu vivo em Brasília e a igreja que eu sou pastor está na quadra de cima, 3, 4 quadras acima. Lá na nossa igreja, não nessa daqui, esse ano nós vamos enfrentar um tempo difícil, ano de eleição federal. Mas é só lá, isso não passa aqui, é só lá. E é só lá que a gente preza por não cair em deslize teológico. Mas que às vezes a gente se embola nesse negócio de matar irmão e condenar irmão por conta de política. Mas é só lá. Não acontece em nenhuma outra igreja do Brasil. É só lá. A gente está num ano em que o diabo vem quente. Ele está acelerado. Porque ele pode não fazer a igreja cair em heresia. Mas se ele nos fizer brigarmos, nos engalfinharmos, assassinarmos um ao outro, como? Não, aquele dali eu não quero cumprimentar, não. Considero como se não existisse. Você sabe quem ele vota? Vou te falar. A gente vive se matando por mediadores que são colocados na palavra como feitiçaria, como potestades e principados. Aqui entra a nossa diligência, a nossa responsabilidade, intencionalidade do nosso encaixe dentro desse corpo, nesse mosaico, nesse quebra-cabeça, que Deus nos convida a fazer parte, para que o abraço dele, a gente que precisa conhecê-lo, seja visto. Então, andemos de forma digna da vocação a que fomos chamados. Nosso sentido de existir se encontra dentro desse grande mosaico do corpo de Deus. Quem media as nossas relações é Cristo pelo poder do Espírito e nada mais. Existe uma carta na Bíblia, mas que bate forte na gente com relação a isso. Gálatas. É Cristo e só Cristo e nada mais. A nossa unidade representa uma extensão da própria Trindade. E para terminar na prática, quais considerações eu deixo para você? Meu irmão, se você é rápido em se irar, peça a Deus longanimidade e paciência. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você tem a tendência de ser orgulhoso, arrogante, por conta do seu conhecimento, do seu preparo, dos seus títulos, clame a Deus por humildade. Clame a Deus por Filipenses 2, verso 1 ao verso 5. Lê depois, vale a pena. Se você às vezes é insensível, áspero, ríspido, pronto a impor as suas ideias, trabalhe a gentileza a fim de ganhar o seu irmão, hospitalidade de vida. Se é intolerante com as deficiências dos outros, se é pronto a apontar o dedo assim, lembra que quando você aponta um para alguém, tem mais 3 virados para você. Eita! Deus tratou contigo e comigo
com a mesma misericórdia que está tratando o outro. Se a unidade entre os fiéis e as nossas próprias igrejas locais não forem uma prioridade, precisamos torná-lo uma prioridade. Porque isso faz parte da vocação de ser igreja. E se com tudo que nos assola, o inimigo conseguir destruir a nossa unidade, todo o resto vai por água abaixo. O chamado de Deus é para que a gente se olhe na igreja, se perceba como uma peça que serve esse grande quadro, que mostra o abraço de Deus em Cristo Jesus, convidando pessoas à mesa da comunhão. Se a gente passar esse ano com os olhos nisso, tem certeza que o testemunho da igreja da Alvorada, será poderoso na proclamação do nome do Senhor Jesus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. E certamente o Senhor fala na Tua palavra e pela Tua palavra, para além daquilo que foi dito por mim. Por isso eu peço que o Senhor encontre cada coração, e que o Senhor fale na medida da necessidade. Abençoa-nos como igreja, que sejamos debaixo da confissão do Teu Filho Jesus. No nome dele oramos. Amém. Amém. Queridos, palavra bendita num tempo bastante oportuno, em que estamos celebrando o 58º aniversário de organização desta igreja. E esta palavra de Efésios 4, versículo de 1 a 6, nos chama, conforme ouvimos na instrumentalidade aqui do pastor Tiago Tomé, nos chama a viver com coerência. Enquanto pregava o pastor Tiago, eu estava ali pensando, porque somos igreja. E se somos igreja, somos corpo. E se somos corpo, temos a mesma fé. Mas o texto nos chama e nos adverte, dizendo, não basta apenas crer corretamente. É necessário andar corretamente. É necessário demonstrar a fé correta que temos de forma prática. E de que maneira fazemos isso, eu pensava? Como podemos ser coerentes? A ponto, inclusive, como bem lembrou o pastor Tiago, num tempo como este que estamos prestes a vivenciar, num tempo de muitas disputas, muitas diferenças, a coerência está em seguir a palavra de Deus. O que nos une é a palavra. E é a palavra que é o canon, que é a vara de medir. É ela quem vai dizer em quem devemos pensar, em quem devemos apoiar, em quem devemos confiar, porque é a palavra quem vai dizer, e vai dizer para o meu coração e para o seu coração, o caminho que você deve seguir. Num tempo como este, e conforme todos os desafios que a igreja durante todos os tempos vivenciou, é a coerência com a palavra de Deus que vai nortear a sua e a minha conduta. Amém? Então pense nisso. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Tiago, por sua família que aqui está. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, nos honram bastante com suas presenças. E eu peço em nome de toda a igreja, pastor Tiago, que
leve o nosso abraço a toda aquela comunidade, a Igreja Presbiteriana do Planalto, orgânica do nosso presbitério, uma igreja co-irmã, a todos os pastores e membros daquela localidade, e que assim como nós estejam também lutando pelo reino, pela causa do Senhor, lembrando sempre que Ele é quem nos governa, Ele é o nosso Rei e Ele é o cabeça, e somente Ele, da Igreja da Alvorada, da Igreja do Planalto e de todo o corpo de Deus espalhado sobre a face da terra. Então, muito obrigado mais uma vez, e que o Senhor continue abençoando sua vida, sua história, ministério, família, e que em tudo seja o Senhor glorificado. Assim como durante todo esse mês nós estamos celebrando, como disse, o aniversário, tivemos desde o primeiro domingo, quem lembra, pastor missionário Arthur da Paz, pregando aqui. Segundo domingo, domingo passado, o pastor Diego Martins. Hoje, o reverendo Tiago Tomé está aqui conosco. Próximo domingo estará conosco também o reverendo André Mendonça pela manhã, reverendo Eduardo Bittencourt à noite, aqui da Igreja Cristã Evangélica, André Mendonça da Igreja de Pinheiros. E no último domingo teremos o nosso pastor Ângelo, José Ângelo, que é pastor da nossa congregação em São João da Aliança. E à noite estará conosco o reverendo Heron Coutinho, da Igreja Presbiteriana do Guará. Então, guarde isso no seu coração e esteja juntamente sempre aqui conosco, celebrando todas essas oportunidades maravilhosas que Deus tem nos dado. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir ao reverendo Tiago Tomé que então impetre a bênção do Senhor, e assim estaremos todos nós despedidos para viver a unidade do corpo por onde quer que andemos. Por favor. Oremos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as bênçãos, o poder, a presença do Espírito Santo seja contigo, trazendo à sua mente de forma viva o chamado para viver em unidade, em comunhão com o corpo de Cristo, hoje e até o dia em que o veremos face a face. Amém. Amém. Então estamos despedidos. Pode abraçar seu irmão, deseja a ele uma boa semana, um bom restante de domingo. Lembrando a cada um de vocês que a partir do primeiro domingo de julho, dia 5 de julho, este culto estará sendo iniciado às 18 horas. Então anteciparemos 1 hora a partir do dia 5 de julho.